A alegria do Evangelho Evangelii Gaudium, exortação apostólica do Papa Francisco sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. A alegria enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. É impossível seguir o Evangelho e ser triste. A alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. O grande risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista, ou cada um por si. Se for cada um por si, Deus não pode ser por todos. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Ou seja, ele entrará no nosso coração se encontrar as portas abertas, mas ele não arromba as portas do coração porque ele é muito educado. Não fujamos da ressurreição de Jesus. Nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder. Infelizmente, há muitos que se dizem cristãos e que se parecem com mortos vivos. Isso é inadmissível para quem segue a alegria e a vitalidade de Cristo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa. Pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa. É o que nos lembra o Papa Francisco, citando Sofonias no capítulo 3, versículo 17. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Não negamos que existam tristezas e angústias no mundo, mas a alegria de conhecer a Jesus deve superar todas essas tristezas. Como nos alerta o Papa Francisco, compreendo as pessoas que se vergam à tristeza, por causa das graves dificuldades que têm de suportar. Mas aos poucos, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar. Um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la como uma heróica tarefa pessoal, dado que ela é, primariamente, acima de tudo, o que possamos sondar e compreender, obra de Deus. O exemplo de humildade do Papa Francisco, na missa de lava-pés, junto a alguns penitenciários de Buenos Aires. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de o anunciar sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. E desta forma podemos assumir no meio do nosso trabalho diário esta exortação da palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Capítulo 1. A transformação missionária da Igreja. A palavra possui em si mesma uma tal potencialidade que não a podemos prever. Quem somos nós para dizer como Deus deve agir, né? A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiam, desculpai o neologismo, tomam a iniciativa, são os primeiros. Os evangelizadores contraem assim o cheiro de ovelha, e estas escutam a sua voz.
A igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia. A liturgia é, na verdade, uma catequese permanente. A paróquia não é, ou pelo menos não deveria ser, uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Pode assumir formas muito diferentes, que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. A paróquia é a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Que a gente possa sentir em casa nas nossas paróquias. Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da igreja e a sua dinâmica missionária. A igreja perde agilidade, né? Se for muito centralizadora. Porém, o evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Que a reconciliação sempre nos dê força para reiniciar a caminhada quantas vezes isso for necessário. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar.